Olá pessoal, vamos à nossa quarta parte na série de vídeos sobre projeções financeiras de uma empresa. Bom, eu tenho aqui já os valores calculados para o que seria o ano 1, próximo ano de projeções, e o ano 2, frente ao ano onde já temos os valores realizados. Eu vou apagar estes valores projetados para mostrar passo a passo como eu chego a eles. As projeções financeiras eu subdivido, ou melhor, as premissas necessárias para as projeções financeiras eu subdivido aqui nas seguintes partes. As premissas quanto ao autofinanciamento. O autofinanciamento é a geração e retenção de lucros da empresa. É a forma que a empresa tem de financiar a si própria, em primeiro lugar, gerando lucro, em segundo lugar, não distribuindo todo esse lucro perante os sócios, retendo pelo menos uma parte desse lucro. Quando a empresa faz isso, ela tem o chamado autofinanciamento, elevando assim a sua reserva de lucros. Então, quanto ao autofinanciamento, se trata de premissas que vão permitir que a gente projete a geração de lucro e a retenção de lucro para o ano 1 e para o ano 2. O segundo conjunto de premissas é quanto aos investimentos que a empresa fará nos ativos circulantes, que corresponde a disponível, contas a pagar e estoques. São as premissas que vão permitir que a gente projete para que novos níveis essas contas irão, além da conta de passivo circulante, contas a pagar. Além dos investimentos circulantes, temos investimentos não circulantes, que são os investimentos de longo prazo. Então, eu também jogo aqui premissas quanto aos investimentos não circulantes. Bom, os investimentos necessitam de financiamentos, então precisamos também realizar premissas quanto aos financiamentos da empresa. Como a empresa vai conseguir recursos, como planeja conseguir recursos. A forma mais saudável do autofinanciamento. Mas o que a empresa não consegue gerar através de autofinanciamento, normalmente ela tem que planejar, projetar, obter de fontes externas, que são subdivididas aqui em fontes de terceiros empréstimos ou fontes próprias, o que seria o aumento do capital social. Ok? Bom, primeiro vamos a como as premissas associadas ao autofinanciamento permitirão que nós façamos as projeções de aumento de reserva de lucros. A receita líquida de vendas realizada esteve em 1.140.000 para a empresa. E de acordo com a primeira premissa, para o ano 1, a empresa está projetando aumentar as vendas em 5%. Então, para o ano 1 projetado, a receita líquida de vendas será a anterior vezes 1 mais o aumento projetado de 5%. O que significaria um aumento de um fator multiplicativo de 1,05. Então, aqui está aqui o aumento das vendas, fazendo com que ela chegue a 1.197.000. Com relação à margem bruta, a empresa está projetando manter a sua margem bruta de 25%. Margem bruta de 25% vai significar que o lucro bruto será de 25% sobre a receita líquida. Então, temos aí o lucro bruto projetado para 299.250. Como calculamos antes a receita líquida de vendas, podemos, por diferença, calcular o custo das mercadorias vendidas, que corresponde à receita líquida de vendas
menos o lucro bruto. Ou poderíamos calcular de outra forma, se o lucro bruto, desculpe, se a margem bruta for de 25%, é porque o custo das mercadorias vendidas será de 75% sobre a receita líquida. Bom, então temos aí já a primeira medida de lucro, projetado lucro bruto. Temos ainda projeções de outras margens, como por exemplo a margem EBITDA. A margem EBITDA é projetada para 14%. Isso significa que o lucro EBITDA estará sendo projetado para 14% vezes a receita líquida de vendas. Então temos aí a projeção do lucro EBITDA para o primeiro ano. E também, por diferença, podemos calcular qual será o patamar de despesas operacionais, dado que a margem bruta está sendo projetada para 25% e a margem EBITDA está sendo projetada para 14%. Então, as despesas operacionais poderiam ser calculadas simplesmente como o lucro bruto menos o EBITDA. Ok? Bom, já utilizamos as premissas de margem bruta e margem EBITDA. Como é que vamos calcular as despesas de depreciação e amortização? Essas duas despesas, como eu já havia comentado em partes anteriores, correspondem a despesas que não saem do caixa e que registram, sob o ponto de vista contábil, a perda de valor do imobilizado, é a despesa de depreciação, e do intangível, é a despesa de amortização. Então, por exemplo, eu lanço aqui a premissa de uma taxa de depreciação e amortização anual de 5%. Isso significa, de uma certa forma, que eu estou projetando que o imobilizado da empresa e o seu intangível perderiam todo o seu valor ao longo de 20 anos, 5% a cada ano. Então, eu estaria estimando uma vida útil de 20%, um valor médio razoável para o imobilizado e para o intangível. Bom, então vou utilizar essa taxa de depreciação da seguinte forma. A despesa de depreciação e amortização para o primeiro ano será igual a essa taxa lançada como premissa vezes o somatório do imobilizado e do intangível projetados. Mas eu não tenho esses valores ainda, então eu vou dar uma parada aqui na construção da demonstração de resultados, projeção, e vou verificar como eu posso chegar a esses valores projetados de imobilizado e intangível. As premissas de investimento não circulante devem dar condições para que eu faça isso. Bom, eu tenho aqui a premissa de investimento imobilizado de 5% e de intangível também 5%. Eu estou estimando, então, que na verdade, que para aumentar as vendas em 5% no ano 1, eu também precisarei que o imobilizado e o intangível cresçam a essa mesma taxa. Ok? Bom, o aumento imobilizado em 5% vai fazer com que o imobilizado no ano 1 corresponda ao anterior vezes 1 mais a taxa projetada aqui de 5% para o aumento do imobilizado. E o mesmo para o intangível. Intangível anterior multiplicado por 1 mais 5%. Então agora eu já posso voltar à projeção de resultado calculando a despesa de depreciação e amortização, que corresponderá então à taxa anual de depreciação e amortização vezes o somatório do imobilizado mais o intangível.
Então, estou projetando aqui uma despesa de depreciação e amortização de 23.625. Não se preocupem a princípio com o valor mais elevado anterior, ele poderia ter sido calculado de alguma outra forma, ok? Mas, de qualquer forma, despesa, depreciação e amortização a 5% significa que eu estou estimando que esses dois ativos de longo prazo, mobilizado e intangível, teriam uma vida útil estimada em 20 anos. Bom, se eu já tenho aqui a receita, tenho o EBITDA, tenho a despesa, depreciação e amortização, eu posso calcular o lucro operacional. O lucro operacional corresponde ao EBITDA menos a despesa, depreciação e amortização. A sigla EBITDA pode estar associada também a uma outra sigla, que seria o EBIT. O EBIT menos D e menos A. Então, o lucro operacional está associado a uma sigla em inglês, que é o EBIT. Já temos o EBIT. Bom, o próximo cálculo é do lucro ou prejuízo resultante do investimento da empresa em coligadas. E essa empresa tem investimentos totalizados em 100 mil em coligadas. De qualquer forma, podemos fazer uma estimativa mais conservadora ou menos conservadora na capacidade das coligadas em gerar resultado, em gerar lucro e aumentar assim o seu patrimônio líquido. Estou lançando aqui uma premissa de que o investimento em coligadas não vai aumentar, diferentemente do investimento imobilizado e do investimento intangível. Então, eu vou repetir aqui no balanço, no ativo, o saldo anterior do investimento em coligadas. E nas premissas de autofinanciamento, eu também jogo uma premissa com relação à rentabilidade das coligadas, o investimento em coligadas. E a premissa aqui é de que o investimento em coligadas vai gerar, para a empresa que estamos avaliando, um retorno de 4%. 4% significa 4 mil em 100 mil. Então, eu vou aqui lançar o resultado de equivalência patrimonial, aquele valor de 4%, que eu lancei como premissa, vezes o investimento em coligados que a empresa tem, está mantendo, com 100 mil. Então, temos aqui o resultado de equivalência patrimonial, de 4 mil. É um resultado positivo, é um lucro, o que vai fazer com que o lucro operacional seja acrescido de 4 mil no cálculo do lucro antes dos juros do imposto de renda ou da GIR. Ok? Esse valor de 4 mil de resultado de equivalência patrimonial vai impactar lá no balanço patrimonial. Vou comentar isso depois. Então, o lucro antes dos juros do imposto de renda, o LAGIR, corresponderá ao lucro operacional mais o resultado de equivalência patrimonial. Esse resultado de equivalência patrimonial, estimado como positivo, está associado a uma premissa preliminar de que estamos considerando que as empresas coligadas no ano projetado serão lucrativas. Porque se elas tiverem prejuízo, o resultado de equivalência patrimonial, ao invés de ser positivo, será negativo. Bom, a próxima etapa é tratar de duas linhas que tratam do aspecto financeiro: a receita financeira e a despesa financeira. A receita financeira da empresa é decorrente de ela ter um saldo disponível, que poderá aumentar ou não, e que gerará uma receita decorrente de uma estimativa de taxas de juros de 6% ao ano. Então, vamos primeiro projetar qual vai ser o nível de disponível desta empresa no ano 1. Eu tenho aqui nas premissas, quanto aos ativos circulantes, que a empresa vai aumentar o disponível em 5%. Então, o saldo disponível corresponderá ao saldo anterior vezes 1 mais 5%.
Se esse disponível chegar ao patamar de 105 mil e ele foi investido em ativos circulantes, em títulos de curto prazo, operações financeiras de curto prazo, que remunerem a 6%, a empresa vai conseguir uma receita financeira de 6% sobre 105 mil. E essa receita financeira vai aumentar o lucro da empresa. Então vamos calcular aqui a receita financeira como sendo 6%, taxas de juros sobre aplicações financeiras, vezes o saldo projetado disponível, 105 mil. Então, temos aqui a receita financeira de 6.300 projetada para o próximo ano. E as despesas financeiras, elas são decorrentes do nível de empréstimos que a empresa tem e da taxa de juros sobre os empréstimos, estimada aqui em 12% ao ano. Mas qual será o nível de empréstimos da empresa? Bom, as premissas com relação aos financiamentos externos apresentam aqui a proposta de que a empresa não aumentará os empréstimos de longo prazo nem de curto prazo, os empréstimos que cobram juros. Então eu vou considerar esse zero aqui e lançar o saldo em empréstimos, mantendo-se em 450 mil. Sendo isso verdade, nós estaremos agora em condições de calcular as despesas financeiras, que seriam de 12% sobre os empréstimos. Então, estamos projetando a manutenção das despesas financeiras em 54 mil. Agora, nós podemos já calcular o lucro antes do imposto de renda, LAIR, ou lucro tributável, que seria o LAGIR mais as receitas financeiras menos as despesas financeiras. Temos aqui um LAIR projetado de 100.255. E a próxima etapa é calcular o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro. São dois impostos calculados sobre o lucro da empresa e a alíquota estimada que vamos utilizar aqui de 34%. Então vamos calcular 34% sobre o LAIR. E chegamos ao imposto de renda de 34.087 projetado. O lucro líquido será igual ao LAIR ou lucro tributável menos o imposto de renda. Chegamos a esse valor. Qual será o total de dividendos que a empresa oferecerá aos sócios no próximo ano? A retenção de lucros, que é o autofinanciamento, depende também dessa distribuição de lucros. E eu tenho aqui a premissa de que a empresa remunerará o capital social em 10%. E esse capital social vai se manter ou não? Temos que verificar nas premissas com relação aos financiamentos externos. Se a premissa de não aumento de capital social está aqui registrada, é porque eu posso repetir o valor anterior, 450 mil com relação ao capital social. Se os dividendos corresponderão a 10% sobre o capital social, nós teremos 45 mil dividendos. Vamos registrar isso aqui. Distribuição de dividendos igual a 10% sobre o capital social. Então já fizemos aqui a projeção da demonstração de resultados para o próximo ano. E nós podemos lançar as consequências desse resultado sobre o balanço patrimonial. Da seguinte forma: lucro aumenta a reserva de lucros, dividendos diminui a reserva de lucros. E a empresa está com uma reserva de lucros de 50 mil. Essa reserva de lucros vai aumentar em função do lucro líquido e vai diminuir em função dos dividendos. Então, como é que eu faço? O cálculo da projeção da reserva de lucros é a reserva anterior mais o lucro líquido, o lucro líquido projetado
menos os dividendos projetados. Então, estamos aqui chegando à estimativa de um lucro líquido para o próximo ano de 66.168, dividendos distribuídos de 45 mil, fazendo com que a reserva de lucro salte de 50 mil para 71.168. Observem que, com as premissas financeiras, financiamento externo, de manutenção do saldo de empréstimo e capital social, chegamos a um total de capital disponível, capital empregado para a empresa, em 971.168. Temos que verificar se esse capital vai ser suficiente ou vai ser excedente para atender aos investimentos que a empresa projetará para o próximo ano, para o ano 1. Para isso, nós já temos as projeções de imobilizado crescendo em 5% e de intangível crescendo em 5%. Também já temos que os investimentos em coligadas não aumentarão. Ok? E podemos aqui já adiantar que quando a empresa investe em coligadas e tem um resultado positivo, denominado de resultado de equivalência patrimonial, esse resultado aumenta o saldo da conta de investimentos da empresa. Então, eu poderia aumentar este saldo de 100 mil em 100 mil mais 4 mil, resultado de equivalência patrimonial. Eu preferi, para simplificar minha apresentação, criar uma linha à parte, aqui de resultado de equivalência patrimonial, onde no ano 1 projetado, eu vou repetir, eu vou copiar o valor que eu lancei na demonstração dos dados. 4 mil de resultado de equivalência patrimonial. Eu poderia aqui já calcular o ativo não circulante em valor bruto, que seria o somatório dos investimentos em coligados, mais o resultado de equivalência patrimonial, mais o investimento imobilizado, mais o investimento intangível. Então, o CAPEX em valor bruto, o ativo não circulante em valor bruto, estaria chegando a 576 mil. E a despesa de depreciação e amortização, ela estará aumentando no ano 1 em função do que lançamos no DRE. A despesa de depreciação e amortização projetada de 23.625. Então, a nossa conta de balanço, que é depreciação e amortização acumulados, vai ser engordado da seguinte forma. O acúmulo vai ser o valor anterior de 50 mil, mais a despesa de depreciação e amortização projetada de 23.625. Desta forma, chegamos a um ativo não circulante em valor bruto de 576 mil e uma despesa de depreciação e amortização, um totalizador das despesas de depreciação e amortização ao valor de 73.625. Ok? Precisamos agora fechar os saldos de contas circulantes, clientes, estoques e contas a pagar. Isso eu vou fazer na próxima etapa. Até lá.